Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Independente o vereador eleito de Arroio do Meio, aquele que recebeu mais votos, Mariano José Weisenmann, do PP, o Progressistas, que ele fez, olha, uma votação muito expressiva para Arroio do Meio, 984 votos, quase 1.000 votos, 7,13% do total de votos para a vereança no município de Arroio do Meio. Só para ter uma ideia, o segundo mais votado foi o Rocha, reeleito, atual vereador, também do PP, e ele fez 285 votos a menos do que o Mariano, fez 699 votos. E o Mariano estava falando pra gente aqui, primeira vez que concorreu, até caiu meio que de paraquedas, e tem chamado a atenção, porque dias atrás falamos aqui com o prefeito mais votado de Cruzeiro do Sul, também concorreu pela primeira vez, foi disparado mais votado. É um sinal de que as pessoas estão querendo renovação. Como é que você avalia essa votação tão forte que você fez, Mariano? Fala um pouco também de você, né, que trabalha na prefeitura de Arroio do Meio e é um cara conhecido também no mundo do futebol. Bem-vindo, parabéns pela votação, boa tarde. Obrigado, boa tarde aos senhores e a senhorita. Boa tarde. Presentes aqui, aos ouvintes da rádio. Pois essa eleição foi uma surpresa enorme para mim, porque até esses caos climáticos que aconteceram, eu sempre digo que esses 4 anos de gestão, que vai se encerrar agora, final do ano aí, que eu participei, foi uma coisa e não sei usar a palavra certa, assim, porque foi uma coisa inexplicável. Se a gente contar tudo que passou, as pessoas acham que ele está falando demais ou aumentando, né? Desculpe, eu uso meu palavreado, sou palavreado do povão, né? Mas, enfim, a gente passou por o auge da Covid, a gente passou pela dengue. Até no primeiro ano do Covid, fui até coveiro. Eu fui em velórios, nunca imaginei na minha vida que um domingo de Páscoa, 1h da tarde, estava fazendo inteiro no cemitério municipal, né? Então, passei pela dengue, passei por 2 temporais grandes, passamos por, muitos falam 2 enchentes, 3, mas na verdade foram 5 com os repiques, né? E a gente trabalhou incansavelmente, né? Acho que foi uma das coisas que me colocou em destaque, né? Eu não tive horário, foi uma coisa. Eu acho que eu tenho umas 2.200 horas, por exemplo, que eu não vou ser ressarcido, né? Eu sei que no primeiro ano do Covid do Covid ali, até uns 7, 8 meses, eu tinha 400 e poucas horas que eu anotei numa agenda, os horários, tudo, que eu sabia que eu sou CC, a gente não ganha hora extra, né? A gente ganha aquele salário X, na verdade ia por amor, né? Por exemplo, no domingo de Páscoa eu fui fazer inteiro sem ganhar R$1, né? Por exemplo, sem ganhar um pagamento, né? A gente foi para ajudar realmente o município, a administração, para conseguir investir o dinheiro em obras, enfim, em outras coisas. E também por causa do futebol, né? Também, e eu sempre digo, muitos falam que foi por causa das enchentes. Eu também ressalto aqui que isso ajudou muito. Mas quem me conhece desde a infância foi uma pessoa honesta, de boa índole, ninguém pode falar alguma coisa de mim, sabe, da minha vida pessoal. Foi uma pessoa, eu sou muito humilde. Você é natural de Arroio do Meio? Isso. E qual bairro? Forqueta Baixa, da terra do atual prefeito, né? Uhum. Mas hoje moro na Rio Barbosa, né? 14 anos, né? Vai para 15, né? Então, foi uma pessoa sempre ativa no futebol, nas comunidades. No futebol é cachorrão, né? Exatamente, né? Sempre dizem que eu sou o cão de guarda, né? Da defesa aí. Mas é um apelido carinhoso. Até ontem aconteceu um caso inusitado, eu até fiquei muito feliz. Eu citei, por exemplo, do vereador novo também, do Rodrigo Kinot, do Dair Werner, que entraram comigo agora, né? O juiz lá de Arroio do Meio, né? Na hora de diplomação, terminou. Peguei o diploma, fui com a minha esposa lá, tirar uma fotinha, né? Diploma para registrar o momento, né? E aí o juiz olhou para mim. Então, o Mariano? Falei, sim. O Mariano no futebol? O Mariano que ficou campeão da regional? Falei, sim, sou eu. Pá! Ele olhou assim para mim e disse, poxa, aí, na frente de todo mundo ali, ele nem deu bola naquele momento para a vereança e me conheceu por causa do futebol. Daí eu falo pelos amigos, não pelos meus colegas, não pelos títulos, né? Eu fui um cara que nunca briguei no futebol. Eu conquistei bastante títulos, sim, mas nunca briguei. Nunca alguém pode dizer que eu fui expulso por dar um pontapé em alguém. Nunca fui. E minha forte é a marcação, né? Sempre com respeito. E assim é na vida pessoal, né? A gente pode olhar no olho de cada um e eles podem olhar em ti e ver quem tu é, né? Acho que isso é o principal fundamento de uma vida que tu vai prosperar de alguma forma.
isso automaticamente um dia Deus coloca no teu caminho, né? O Mariano comentou agora da diplomação, eu tive acompanhando ontem, né, Ricardo, lá em Arroio do Meio, foi a diplomação de municípios, 6 municípios, né, da comarca de Arroio do Meio. Além do Mariano, tinha outros 55 vereadores, e foi bem bacana, assim, né? Para ti, qual foi essa experiência pela primeira vez? Eu me sentei lá, confesso que eu achei até chamar Arroio do Meio por primeiro, né? Eu pensei, né? Falei para minha esposa, tomara que não seja eu, né? Tipo, fica um pouquinho assim, eles não chamaram por ordem alfabética, né? Isso. É legal por ordem alfabética, né? Para não ficar também, de certa forma, desconfortável para um ou outro, não que seja, né? Pelo número de votos, né? Enfim, daí quando me chamaram, o coração deu uma batidinha mais forte, porque é diferente. Estou acostumado no futebol, lidar com um monte de público, isso, aquilo, mas é diferente, né? E ontem tu colocou um paletó, um blazer, um terno? Botei uma social e uma calça com camisa, mas para a posse fui obrigado a comprar, né? A posse vai ser quando, Mariano? Vai ser dia 31, só não se sabe, né, se vai ser pela manhã ou pela tarde. Estamos pretendendo fazer pela manhã por causa das festividades. Na também. Câmara vai ser? Isso, no gabinete, isso, na Câmara, no Legislativo, isso aí. Na Câmara de Arroio do Meio, que é junto à Prefeitura, no prédio da Prefeitura de Arroio do Meio, né? Bom, falando sobre vereadores, então, temos novidades e temos saídas, né? Nós falávamos agora há pouco, você citou o Rodrigo Quino, tem outros aí que vão assumir pela primeira vez, né? A renovação será de 54% a partir de janeiro, de 11 vereadores, 6 novos, 5 que se mantêm em Arroio do Meio. Isso. E o Sidney Ecker terá a maioria de oposição. Você é um daqueles que faz oposição, né? Enfim, está do lado do Danilo Bruxel. Como é que vai ser isso? Vocês já têm se falado, os vereadores, tanto os novos quanto aqueles que já têm mais tempo de casa, se é uma oposição ferrenha ou se analisa os projetos? Sim. Eu sempre digo, eu respeito, eu concorri por uma sigla, né? E a gente tem uma afinidade a mais pelos vereadores da nossa sigla, né? Mas com certeza, por exemplo, o Paulo de Góes foi eleito como vereador pelo MDB, e eu trabalhei acho que uns 6 anos com o Paulo de Góes no Sítio Live, na Tampas, na Lupas, que o Tampinha é meu primo, DJ Tampinha, e nós trabalhamos anos parceria em festa, sempre com ele, né? E o Paulo de Góes, que foi eleito também, que é da oposição, eu conheço o lado humano dele. O que eu sempre prezei na minha campanha foi muito não ser partidário. Assim. A gente tem que ver, o Sidney também tem um enorme respeito por ele, tenho um bom acesso com ele. A gente me conhece desde a infância também, então a gente vai pelo certo. Não tem, eu sempre digo, eu vou fazer uma política limpa e honesta, porque por isso que as pessoas acreditaram na gente, né? Para tentar mudar esse diálogo da política, mudar esse conceito, às vezes, de agir certas coisas na política. Né? Então, o que é bom para o município é bom para todo mundo. Né? Ontem eu estive então presente, né, na diplomação, conversei um pouquinho com o Sidney, ele que foi o prefeito eleito agora de Arroio do Meio, pela 3ª vez, inclusive, né? E eu perguntei para ele, eu questionei a respeito das outras oportunidades em que ele assumiu, né, o executivo, e ele disse que nas outras oportunidades o município vinha crescendo. Hoje ele vai pegar o município numa situação completamente diferente. Sim. Ou seja, tem muitas pessoas que precisam de casa, empresas que foram atingidas pela água. No teu ponto de vista, por exemplo, tu que está trabalhando com a atual gestão, tá? E tu agora vindo como vereador, o que isso pode, o que tu vê que tu vai mudar nessa situação, que tu pode melhorar para as pessoas, enfim, ou tocar projetos adiante? Sim, exatamente, eu estava na parte executiva, né? E o pessoal me chamava desde de terreno para construção da sua casa. Eu era a principal pessoa que fazia as doações para as pessoas. A maioria das coisas passava por mim. Enfim, no executivo é um pouco diferente que no legislativo, né? Então, por isso que eu falei antes, como a gente vai ter no legislativo, a gente fala oposição, mas procura não ter oposição, trabalhar todo mundo junto. Então, a gente quer ter o legislativo quer ter essa mesma conexão com o executivo, como eu estava. Quando a oposição me pedia alguma coisa, eu procurava ajudar eles também, ou aceitar ideias deles, né? Então, agora no legislativo vai ser um desafio diferente que no executivo. No executivo, eu ia lá e fazia certas coisas, né?
Agora no Legislativo eu vou ter a oportunidade de fazer outras coisas que eu não conseguia fazer no Executivo. Querendo, a gente vai ter uma voz maior pelos votos que eu fiz, pela poder a mais que a gente tem e ter a voz a mais que a gente tem. Não é só a voz minha, né? Eu já vou ser uma voz das pessoas lá em cima diretamente para conseguir recursos, para cobrar o Executivo. Então, vai ser uma forma diferente de eu conseguir cobrar, né? Até então, porque tu já estava no Executivo, tu já Isso. sabe bastante coisas que precisa, né? As pessoas, Isso, enfim, o município. Isso, exatamente. Então, isso é uma coisa que, de repente, eu, por exemplo, eu ando de carro na rua, né? Eu olho para o céu, eu era responsável da iluminação pública. Eu olho para o céu, eu vejo logo se tem uma lâmpada queimada. Eu saía de noite, às vezes pegava um carro público e ia com uma fita zebrada marcar os postes que estavam sem luz, por exemplo, que tu só vê de noite, né? E tudo sempre no amor para a gente... Porque às vezes a pessoa ganha um asfalto na frente, mas às vezes ela está descontente por causa da lâmpada. Às vezes as coisas pequenas são tão importantes quanto as coisas grandes, sabe? Iluminação pública, o lixo verde, desde a faixa de pedestre apagada, todas essas coisas, às vezes para muitos são não tão importantes quanto outras, mas ao mesmo tempo são muito importantes, né? Então essa é a facilidade. Eu estava no Executivo, eu já tenho uma visão, a gente olha em volta assim. Graças a Deus, essa convivência, a gente tem essa visão já. A gente já sabe também a respeito das moradias agora, da necessidade de tudo. Eu trabalhei diretamente nos abrigos, né? Desde levar o café, o almoço. Então, eu estava na linha de frente de tudo, né? Em qualquer horário. Então, a gente sabe muito bem da necessidade da pessoa, né? Então, agora a gente tem que brigar para isso vir para cá, né? De alguma forma, né? Tanto que muitos já têm os seus deputados estadual, seu federal, e eu sempre deixei bem claro, não fiz vídeo antes das eleições junto com o deputado, pedindo apoio. Disse, não, primeiro eu vou fazer o meu trabalho, fazer a minha parte, que é ser votado, ser eleito como vereador, né? Agora eu posso ir atrás de um deputado estadual, federal, sentar com ele, sabe, é uma escada. O morador, a pessoa precisa do vereador, o vereador precisa do deputado, e ir de cima para baixo. Então, todos precisam se ajudar, né? E esse reconhecimento, com certeza, veio nas urnas, né? E a gente vota num vereador, por exemplo, esperando, sim, que ele vá fazer por nós, né? Sim. Que ele é a voz maior lá, nos representando, né? Exatamente. Então, eu sempre digo assim, né? Esse salário, eu até conversei com o Vavá bastante, eu e o Vavá somos muitos amigos, o Fabiano Bergman, joguei futebol 1000 vezes com o Medonha, né? Muito amigo meu também, né? E eu conversei bastante com eles também, né? E, lógico, cada um tem o seu jeito de ser, né? Então, eu prezo muito pela transparência e pela coisa certa, né? Então, que nem eu disse, fui vereador, aconteceu ao acaso, e eu sei, né? Então, é tudo novo para mim, né? Eu vou aprender muito agora, primeiros tempos, umas coisas legislativas, leis, isso, aquilo, mas sempre vou na boa intenção, na boa fé, né? E eu vou pegar logo, né? Eu sei disso, né? Eu vou me focar muito, eu vou querer fazer a diferença. Eu prezo muito a pessoa que graças a Deus eu conquistei ser até hoje, como eu sou visto, né? E por causa do título de vereador, eu não quero estragar essa imagem, né? Então, e eu quero continuar fazendo bem, né? Como, graças a Deus, de forma pequena ou grande, eu consegui fazer até hoje, eu quero seguir o mesmo caminho. Mariano Weisman, vereador mais votado no município de Arroio do Meio, ele que é do PP, mas algum projeto ou algum foco principal é a questão das residências daqueles que perderam, é a questão de passagem, porque nós estamos com dificuldades de pontes, ou daqui a pouco isso não está na tua alçada? O que o vereador pensa assim, não, o que eu vou lutar como prioridade? Exato, nas palavras tuas, eu faço as minhas. Na minha campanha, eu falei prometo. E eu sempre falei nos meus vídeos, fiz uns 4, 5 vídeos nas redes sociais ali. Eu sempre digo que o vereador não pode ficar prometendo, eu prometo. O vereador tem que ter comprometimento. A gente precisa de vereadores com comprometimento. Então, então não adianta eu vir prometer as coisas para as pessoas se os municípios da nossa Vale do Taquari estão em reconstrução. Não adianta a gente querer aumentar as empresas, ter reforço se não tem tráfego, não tem os caminhões que locomovem
as empresas fazem andar o nosso Brasil, o nosso município, o nosso estado, né? Então, eu sempre disse na campanha, a principal luta nossa é a reconstrução das casas, é as pontes, e é o principal foco, né? Mas lógico que eu tenho meus projetos também, né? Mas, como eu disse na campanha, eu sempre prometi trabalho. Eu não prometi isso, aquilo. Mas eu tenho projetos, sim, em mente, e eu vou brigar por eles, mas os projetos, lógico, apoiar a agricultura, a indústria e o comércio, e tudo isso passa por ponte, por moradias, todos estando bem, tudo flui bem, né? Mariano, parabéns mais uma vez, sucesso para ti à frente aí do Legislativo de Arroio do Meio. Obrigado, agradeço a oportunidade de falar aqui e vamos trabalhar forte, seguir e vamos seguir na mesma honestidade e transparência para fazer um belo trabalho. Obrigado. Sucesso e um ótimo trabalho por Arroio do Meio. Muito obrigado, agradeço. O Mariano José Weisman, ele que é do PP, recebeu 984 votos, foi o mais votado para a Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, recebeu o seu diploma ontem.